Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 121 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado nós vimos que a Uzaki e o Sakurai conversaram ali com a Ami, seu pai, e até mesmo com o melhor amigo do senpai, né, falando que eles vão se casar, o que deixou a Ami perplexa. E aí nós descobrimos também, né, um pouquinho mais sobre a vida ali do amigo do senpai, né, já que ele é bastante triste, bastante pra baixo, né, e vimos que meio que o futuro dele tá meio sem graça, que já tá praticamente tudo planejado. Ele vai assumir os negócios da família, provavelmente ele vai casar com alguém, né, que a família dele indicar, né, e ele até falou, né, que tem uma pretendente, né, que é, como eu disse, provavelmente é alguma estratégia da família dele para poder casar com outra família e aumentar os negócios, enfim, né. Só que no finalzinho nós vimos o Kiri, né, junto com aquela amiga dele, né, ao que parece amiga, já que essa menina conhece o Kiri, e é a partir daí que nós vamos ver hoje, já que o Kiri ficou extremamente nervoso. Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba, vídeo novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso para todos os membros do canal. Vocês são demais, e se você não é membro, se torne membro, você vai ter vários benefícios. Senpai! Esse capítulo começa com o Kiri e essa menina, né, sentado no que parece numa lanchonete conversando. Nós vemos que essa menina, né, fala com o Kiri que eles não se vêem há muito tempo e pergunta como ele está, né. O Kiri acaba dizendo que ele está bem, né, e pergunta como essa menina também está. Ela diz que está bem e que está indo na natação e etc e tal. Só que nós vemos que o Kiri está bastante nervoso, né, como se tivesse acontecido alguma coisa entre eles dois. Será que eles namoraram no passado e eles acabaram terminando, algo desse tipo? O Kiri pergunta algo bastante interessante pra ela, né, se a saúde dela melhorou, né, se ela está melhor. Ela então acaba falando que sim, né, que ela está muito melhor agora. E aí nós descobrimos o nome dessa garota, que é Momose, e que ela tem 17 anos de idade. Momose Hatsuo, eu acho que é assim que é o nome dela. E que ela tem 17 anos de idade. A Momose então acaba dizendo que ela passava muito tempo no hospital, né, que vivia entrando e saindo, só que agora ela se esforçou bastante para poder ficar mais forte. E agora ela pode sair para poder tomar um chá depois da aula sem problema nenhum. O que ele fica um pouquinho feliz, né, mas ele continua bastante nervoso. Ele acaba falando, né, que no ensino médio ela ia de carro para a escola, e ela acaba falando que sim, né, não todos os dias, mas que agora ela consegue andar, né, que ela consegue ir pra escola e voltar sozinho. O Kiri continua bastante desconfiado, enquanto essa menina acaba perguntando, né, se aconteceu alguma coisa. O Kiri todo nervoso acaba dizendo que não, e que só estava caminhando pra ir pra academia. Essa menina pergunta se ele está fazendo exercício, ele acaba respondendo dizendo que sim, né, que tem feito bastante musculação ultimamente, ela acha bastante legal, né, e tal. O Kiri acaba sugerindo, né, que ela poderia fazer também, né, pra poder ter mais energia. Ela acaba dizendo que sim, né, que gostaria de experimentar. Enquanto isso, o Kiri acaba falando consigo mesmo, né, que não foi isso que ele quis dizer. E ela meio que lê o Kiri, né, pergunta se realmente não foi isso, né, o que ele quis dizer. O Kiri fica bastante assustado, enquanto essa garota acaba perguntando, né, o que eu queria dizer pra ela, né, com aquele olhar. O Kiri fica bastante nervoso, acaba dizendo que não é nada. E essa garota então acaba falando outubro do terceiro ano do ensino secundário. Isso acaba mexendo bastante com o Kiri, enquanto ela pergunta, né, se o Kiri lembra. O Kiri acaba falando que lembra, né, que todo esse tempo, né, ela gostaria de falar um negócio com ela e tal, e ela acaba perguntando, né, se realmente ele lembra disso. Ele acaba dizendo que sim, né, e ela acaba falando que isso é muito cruel, e acaba perguntando o Kiri, né, se ele sabe que aquilo doeu bastante. O Kiri fica bastante desesperado, né, e acaba pedindo desculpa para ela, e ela acaba dizendo, né, as palavras que o Kiri falou pra ela, que ele não gosta de garotas que parecem um esqueleto de frango, e que foi isso, né, que o Kiri disse pra ela naquele dia. Caralho, queria. Aí é. Caraca, cara, negócio de esqueleto de frango. Porra, mano, pegue leve, cara, pegue leve. O Kiri fica muito nervoso, diz que ele era um tolo, que é um tolo. Ela acaba dizendo que, embora, né, que naquela época ela era muito magrinha, que ainda ela está um pouquinho baixinha, né, só que o físico dela mudou um pouquinho. Mas chamar ela ali de esqueleto de frango é como se eles usassem ela pra fazer caldo de carne, né? Ele acaba pedindo desculpa e diz que não acredita que falou aquilo pra ela. Ela se faz um pouquinho, pergunta se ele está se sentindo mal. Ele acaba dizendo que sim, né, que se arrependeu todo esse tempo por conta disso. O Kiri então acaba gritando, né, dizendo que isso foi muito cruel da parte dele e que ele pede sinceras desculpas. Ela coloca um sorriso no rosto, né, e diz que tá tudo bem. E o Kiri fala consigo mesmo que isso foi muito fácil. Essa menina então acaba dizendo, né, que está tudo bem, né, que o Kiri se desculpou. O Kiri acaba falando mais, mas mesmo assim eu me senti bastante
sente mal por conta daquilo, desculpa, Momose, desculpa ter falado esse tipo de coisa. Ela continua com um sorriso cínico no rosto e acaba dizendo, né, que considerando todo esse tempo que o Kiri ficou sofrendo, já chega, né, como se ele tivesse pagado ali, né, pelos crimes dele, algo desse tipo, e que ele sofreu demais e tal, e por isso, né, que ela perdoa ele. O Kiri fica meio assim, né, e acaba agradecendo. Ela então acaba olhando, né, toda graciosa ali para o Kiri, né, e pergunta, né, se agora eles estão bem, né, que agora eles podem se dar bem. O Kiri fica todo coradinho, fala, para, Momose, para, tem certeza que está ok? Ela coloca um sorriso todo gracioso no rosto, né, e acaba dizendo que sim, né, e que eles podem fazer isso, que eles podem ser amigos a partir de agora. Nós vemos que os dois acabam caminhando, né, pra poder ir pra casa, e o Kiri acaba falando pra ela, né, tomar cuidado, né, pra não andar sozinha aí na rua, né, e etc e tal, e pergunta se vai ficar tudo bem. Ela acaba dizendo que vai sim, né, e pergunta, né, se o Kiri vai pra academia. O Kiri acaba dizendo que vai, né, que tem muito trabalho, e ela acaba perguntando a ele, né, por que ele tá se dedicando tanto na academia, por que ele tá trabalhando tanto. O Kiri não pode falar a verdade, né, mas acaba falando que ele tá fazendo parte de um clube, fazendo parte de um treinamento físico, porque ele está em um clube, né, de esporte, por isso que ele tá se esforçando tudo. Ela acaba caindo nisso, né, ao que parece, e acaba colocando um sorriso meio cínico no rosto e se despedindo do Kiri, né, falando até mais tarde, que da próxima vez nós podemos conversar por telefone. O Kiri acaba se despedindo, né, mas mesmo assim ele fica com aquele sentimento ruim dentro dele e acaba se perguntando, né, falando consigo mesmo, que provavelmente isso não vai acabar bem. E aí nós vemos, né, que o Sasamoto, né, acaba vendo o Kiri ali na rua, né, acaba reconhecendo ele, e o capítulo termina assim, né, com o Kiri com um pressentimento extremamente ruim, né, como se alguma coisa fosse dar errado. Mano, eu tô achando que essa menina vai começar a investigar. Ela não perdoou ele, gente, na moral, ela não perdoou ele. Ela só disse que perdoou, mas ela vai começar a investigar ele e vai querer fazer um inferno na vida do Kiri. Caraca, mano. Eu tenho quase certeza que é isso, cara, quase certeza. Mas também o cara falar pra ela que ela é parecia um frango magrelo, Provavelmente no passado, que a gente vai ver mais pra frente, essa menina gostava do Kiri, meio que deve ter se declarado pra ele, e ele acabou falando aquelas palavras, né? Mas, cara, isso é muito pesado, cara, pesado demais, mano, coitado. Mas enfim, né, o Kiri se encontrou com o Sasamoto. Será que os dois vão acabar descobrindo que um e o outro estão malhando pra poder ficar com a Ami? Enfim, né, vamos ter que esperar o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Ficando por aqui, tamo junto, meus otakus, gente cheirosos e maravilhosos. Fui!